Apocalipse, no capítulo 2, diz assim o versículo 18: E ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao de latão reluzente. E conheço as tuas obras, e amor, e serviço, e fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação. E não se arrependeu. Eis que porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E destruirei com morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda entranhas e corações. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. E com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esta é mais uma, né, das igrejas da Ásia em que Jesus, através de João, através dessa revelação, escreve a mais uma igreja, e é mais um ensino, é mais um momento de reflexão, e que aprendemos com a experiência dessa igreja, aplicando para as nossas vidas, como a gente prosseguir, como a gente caminhar diante da presença do Senhor e, consequentemente, alcançar as suas bênçãos, não é? Sobre nossas vidas. Tiatira era uma cidade de muito trabalho, era uma cidade em que fervilhava o trabalho, né? Não havia templos monumentais como em Éfeso, ou como a gente já viu, bibliotecas como em Pérgamo, mas era ouvido nesta cidade oficinas, né? Era martelos, tintas, tingimento, guildas, contratos, negócios. Então era uma cidade de trabalho, de produção, de acordos, de contratos. Agora, é interessante para a gente entender esta carta saber qual o problema espiritual que esta igreja enfrentava ali em Tiatira. Era uma capital de trabalho ali na Ásia Menor. E a igreja do Senhor, esta congregação, e esta carta a quem foi dirigida, né, o anjo da igreja, o pastor da igreja, o responsável por aquela igreja. A palavra de Deus diz o que ela precisava melhorar, ou o que precisava ser tirado do meio dela, não é? A Tiatira, diz a história, né, fazendo aqui uma pesquisa, que ela foi fundada como posto militar por Seleuco I Nicátor no período helenístico, e sua fundação, ou sua função inicial era estratégica, e floresce como uma cidade industrial
no período romano. Então, quando Alexandre o Grande ele morre, o império é dividido para 4 dos seus generais, né? E um desses, né, os Seleucidas, o Seleuco, é que funda aqui esta cidade, que se torna uma cidade industrial. Então ela não era como as demais, né, ou a maioria das outras, famosa por literatura, filosofia, mas era famosa por produção. Era o centro têxtil renomado, famosa pelo corante de púrpura, e aí você já vai lembrando de outra história de uma mulher, não é? A gente vai falar dela daqui a pouquinho. Trabalhava com couro, com bronze, com linho. Era um comércio intenso e muito organizado. Aí a gente vai pensando, o que é que isto tem a ver com a igreja que ali estava? Aí tudo vai se encaixar, não é? Havia ali a cultura das guildas, que de fato era o epicentro, era o problema espiritual que a igreja estava enfrentando. As guildas nada mais eram do que um ajuntamento com um intuito maior religioso, mas que ali naquela festa pagã, onde acontecia de tudo, era fechado os contratos, né? Era mais do que uma confraternização, era um momento de culto, de adoração a deuses, a demônios. Então quem estava fora deste círculo estava fora do comércio e não tinha contrato, não tinha trabalho. Veja que como alguns problemas são muito parecidos nas localidades, né? Em Éfeso, em Pérgamo. Não fazer parte deste círculo social, você era marginalizado. Você não tinha poder para comprar, para adquirir, para vender, porque você era excluído por não oferecer incenso diante da estátua de César. Você não fazia parte destes círculos sociais, onde estas confraternizações em que era oferecido animais a divindades, onde havia orgias acontecendo ali em forma de cerimônia cultural. Então a igreja estava fora disso. Aliás, faz jus ao próprio nome, né? Igreja, que é chamado para fora disso, para estar fora disto, que nada contra a maré, nada contra o sistema deste mundo. E Paulo recomenda dizendo: não tome a forma deste mundo, não vos conformeis com este mundo, porque a nossa forma é diferente, a nossa forma ela é celestial, ela é conforme Jesus nos ensinou. Então, a cidade era dominada por estes grupos que faziam seus contratos de trabalho, e quem estava fora disso não participava de nada, não trabalhava, não é? Então esta era uma das igrejas que estava numa situação também difícil, porque estas associações era como se fosse, só para você entender, era como se fosse os sindicatos de hoje, né? Cada um tem seu grupo, tem um sindicato dos jornalistas, tem um sindicato dos radialistas, tem um sindicato dos médicos. Então, cada grupo desses se reunia, mas não apenas o interesse maior não era do trabalho, era do culto. Se fosse lá somente para fazer negócios, tudo bem, mas você tinha que participar das cerimônias. Aí aquele que é salvo, lavado, remido no sangue de Jesus, ele diz: eu não vou, eu não tenho contrato, eu não terei emprego, eu não terei, eu vou apenas sobreviver dia após dia, mas eu não posso negar a minha fé, eu não posso fazer concessões, não é? Então, cada associação, por exemplo, tinha sua divindade, tinha o seu próprio Deus. Era festivais de idolatria,
que ofereciam banquetes a essas divindades e orgias sexuais. Então, como não havia grandes templos para adoração, ou nem o culto ao imperador nem era tão forte ali, mas você acabava ficando fora se você não participasse desses ajuntamentos, né? A igreja de Tiatira, provavelmente ela nasce a partir da pregação de Paulo em Éfeso, na sua viagem missionária, e também alguns vão dizer que por Lídia ter aceitado o evangelho lá em Atos 16, numa viagem missionária também de Paulo, de Atos 19, é que ela leva o evangelho a esta cidade. Seja como for, Paulo foi o enviado por Deus para espalhar o evangelho em toda a Ásia, né? Lá em Éfeso mesmo, quando houve a reunião dos sindicatos, ali daqueles que comercializavam a fé na deusa Diana, eles disseram que este Paulo tem espalhado esta palavra sobre esse tal Jesus, não somente em Éfeso, mas em quase toda a Ásia. Então, assim, foi uma obra tremenda, poderosa, né? Foi o Éfeso para Cristo que se estendeu para toda a Ásia. Então, a igreja que estava ali tinha esse problema social. Mas é interessante que Jesus, ao escrever esta igreja, diz: isto diz o Filho de Deus. Há muitos deuses sendo adorados nesta cidade. Vocês acabam ficando fora deste círculo social, perdem trabalho. Mas quem está falando para vocês não é essas divindadezinhas aí cultuadas, adoradas e que vêm do intelecto humano que as cria. Quem está falando aqui é o Filho de Deus, e este Filho de Deus é semelhante a Deus, igual a Deus, a imagem expressa de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo, que nada se esconde, que tudo está patente, que nada está oculto, que nada está reservado diante dele, tudo é flagrante o tempo todo. Não adianta se esconder, se esquivar. É o Salmo 139, né? Davi diz: para onde fugirei? Para onde é que eu vou? Para onde eu me escondo desta presença? Desde que tudo vê, que tudo sabe, que tudo sonda. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes o meu assentar e o meu levantar, e de longe tu esquadrinhas, tu sabe quadro a quadro do meu coração, cada milímetro das minhas intenções, tu já conheces. Mesmo antes da palavra chegar, antes do processo acontecer no meu cérebro, tu já sabes. Porque no teu livro todas essas coisas já estavam escritas. É Jesus se apresentando aqui dizendo: aquele que tem os seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente, mais refinado, mais bem feito, daquele que proclamou o evangelho. Porque a Bíblia diz: bem-aventurados os pés daqueles que proclamam o evangelho, e Jesus veio para isso. É uma obra muito mais perfeita do que os artesãos que aí estão trabalhando. Os meus olhos tudo veem. E ele diz: eu conheço as tuas obras, amor, serviço, fé, paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Veja que coisa linda. Jesus está dizendo a essa igreja que reconhece todas essas características, todas essas virtudes. Porque
Porque mesmo nós sendo falhos, nós temos virtudes. E Deus nos vê por completo. Deus vê os nossos defeitos, mas também vê as nossas virtudes. Por isso que o salmista, no salmo que eu citei, ele diz: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. É porque Deus vê, sabe dos nossos defeitos, das nossas complicações, das nossas adulterações, né? Ele sabe de nós. E aí ele vem com uma palavra que reconhece o amor, o serviço, a fé, a paciência. São características daqueles que ainda permanecem em Cristo. Com consistência, com firmeza, com coragem. Porque ele está falando aqui de amor, de serviço, de fé e de paciência. Uma das coisas mais difíceis para a gente desenvolver, que é a paciência. Ainda mais no mundo que vivemos, onde tudo tem que ser muito rápido, tem que ser resolvido hoje, agora, tem que ter a resposta agora, não é? É um mundo que aos poucos vai perdendo a paciência, tudo é acelerado demais. Um dos grandes problemas hoje, que são as redes sociais, né? Muito se fala disso, mas que ela é feita justamente para ser rápida e para que te prenda a atenção, ou seja, o próprio sistema já vai fazendo com que você seja assim, agoniado, quer ver tudo em um tempo rápido, os vídeos curtos, as mensagens curtas. É diferente. Antigamente você passava nas praças, você viu o pessoalzão, principalmente os mais idosos, com seu jornal, página após página, uma tranquilidade, né? Lia até os anúncios, lia tudo. Mas hoje, e de algum tempo para cá, essas gerações que vêm também sendo moldada com essas características. É 2.0 para cima. É tudo muito acelerado. E quando se fala de paciência, é uma característica maravilhosa. Ser paciente na tribulação. O salmista que diz: esperei pacientemente, esperei com paciência. Porque é uma virtude que nós precisamos despertá-la, acomodá-la no nosso coração novamente, porque o mundo está nos ensinando a sermos acelerados. Mas ele diz: vocês têm paciência, vem um aperto, vem a escassez, vem um momento difícil, mas vocês estão aí com fé, com serviço, com amor, que é a base de tudo. Paulo, escrevendo aos Coríntios, faz ali uma síntese sobre o amor. Vocês têm amor, têm paciência, e que as últimas obras são mais do que as primeiras, ou seja, há um crescimento, há um amadurecimento com o passar do tempo. Vocês não estão piorando, vocês estão melhorando. As últimas obras são mais do que as primeiras. Mesmo num ambiente difícil, mesmo num ambiente que para trabalhar você precisava pertencer a algum grupo que se reunia para fazer negócios, mas primeiro se oferecia ao sacrifício, eram entregues à lascívia, à prostituição, para pertencer, né, o que se chama de guilda, esse grupo tem que participar das festas dedicadas aos deuses. Mas ainda assim esta igreja apresentava fé, obras, paciência. Então, quem não participava destas associações não tinha ou perdia clientes, perdia renda,
era excluído socialmente, não é? E aí o que a gente já falou sobre a Lídia, né? Que foi como uma missionária ali para Tiatira, e diz que ela era vendedora de púrpura natural de Tiatira, convertida por Paulo em Filipos. A religião principal daquela cidade, Tiatira, era a Apolo Tirimneu, uma versão local de Apolo, e as festas incluíam as comidas que eram sacrificadas aos ídolos, a imoralidade sexual e os pactos comerciais que ali se entrelaçavam com a adoração pagã. Então é o problema da igreja que Jesus chega para dizer: eu sei o que está acontecendo, porque ele sempre sabe. Ele sabe de tudo. Quando Jesus questiona Pedro, né, após ressuscitar, e vai ter um encontro com ele, diz: tu me amas? E Pedro diz: tu sabes, Senhor, eu gosto do Senhor. E Jesus pergunta: tu me amas? E ele responde: eu gosto. Na terceira vez Jesus pergunta: tu me amas? A resposta de Pedro é: tu sabes tudo. Tu sabes de tudo, eu sei, eu entendi que tu não és meramente humano, tu és Deus. E ele confessou isto, lhe foi revelado antes deste amadurecimento dele. Jesus já tinha dito para ele: não foi carne e sangue que te revelou estas coisas, que Jesus é o Cristo. E ele diz: tu sabes de tudo. Aí ele diz: eu conheço, eu sei da tua fé, do teu amor, do teu serviço, da tua paciência. Aí é que vem o problema. Aí ele diz: mas algumas poucas coisas tenho contra ti. São poucas, mas prejudiciais. É aquilo que muitas vezes as pessoas dizem: não é nada demais não. Esse não é nada demais não pode comprometer a nossa salvação, pode comprometer a nossa vida espiritual, a nossa comunhão. E por tão sutil vai esfriando aos poucos, né? Como um motor de carro. Você faz uma viagem, por mais curta que seja, o motor tem que trabalhar quente. Mas quando você para, estaciona, ele continua quente. Mas ele gradativamente vai esfriando, esfriando. Assim, a vida espiritual não esfria de um dia para o outro. São coisas que vão acontecendo. Episódios, concessões, adaptações, né? São essas engenharias demoníacas do tem nada não, é nada demais, é besteira, é bobagem, que vai esfriando, esfriando. Quando você vê, meu amigo, o motor já esfriou. Mas tem jeito. Jesus não desistiu da melhor nem da pior destas igrejas da Ásia. Ele não desistiu da Filadélfia, querida e amada, mas ele também não desistiu de Laodiceia, que lhe expulsou, que lhe colocou para fora. Qual lição que a gente aprende? Jesus não desiste. Ele não desiste de você. Mesmo você tendo feito o que fez, desagradado, desapontado, ido para longe, mas a Bíblia sempre nos revela um Deus que não desiste do homem. Ele vai dando chance, oportunidade, a não ser que o homem realmente seja obstinado, sabe? Casca grossa e diz: eu não quero. Aí Deus não toma ninguém à força. Mas Ele sempre está com a sua graça, sua paciência, seu amor,
sempre indo ao encontro do homem. O homem pecou, ele desceu no Éden. Caim matou seu irmão, ele foi atrás de Caim. Ele foi aconselhar Caim. Ele não desiste do homem, ele não desiste de você. Talvez você tenha pensado isso, Deus desistiu de mim. Não, jamais. Deus não desiste de nós. E aqui o texto diz que os seus olhos é como chama de fogo, nada escapa. Nada. Nem o peixinho que engoliu uma moeda passou despercebido. Jesus disse a Pedro: vai lá, lança o anzol, e o primeiro peixe que tu pegares, tem ali a moeda, paga o imposto meu e o teu. Este Deus que está atento e sabe de todas as coisas, nada escapa diante dos seus olhos. Aí vem Jesus e diz: eu vejo as tuas obras. É uma igreja que é ativa, que é amorosa, que é trabalhadora, que é crescente. Mas a frieza, o problema, vem da tolerância. E o pecado não pode ser tolerado. Ele diz: tenho contra ti que deixas. Deixar aqui é tolerar. São os problemas que nos acompanham, que a gente muitas vezes tolera, sabe que é maléfico, pode ser uma amizade, pode ser alguma coisa, você sabe, eu sei, todos nós sabemos. É aquilo que Jesus diz: olha, se te prejudica e se pode te levar para o inferno, arranca. Ou seja, tu arranca, você que tem que arrancar, eu que tenho que arrancar, para que eu possa chegar no céu. Jezabel, talvez aqui não seja o nome de uma pessoa específica, mas seja de práticas semelhantes a Jezabel, mulher de Acabe, que foi rei em Israel, que acrescentou na verdade a idolatria em Israel, com os falsos profetas que comiam à sua mesa, com os cultos dedicados a Baal, a Azera. Então ela ganha aqui uma expressão daquele que se afasta de Deus, daquela que leva para longe, para a prostituição cultural, mulher que se diz profetiza, mas com espírito de Jezabel, com espírito de engano, de prostituição, e que diz: olha, essas coisas não tem problema. E ele diz: enganando os meus servos para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. Veja, ficou claro aqui para a gente, quando a gente entende o contexto. É como se Jesus dissesse: não vá para essas reuniões, não faça essas associações, você não pode comer da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Não há associação, a treva e a luz não se misturam. Aí veja o que é a longanimidade, a benignidade de Deus. Ele diz: eu dei tempo para que se arrependesse da sua fornicação, da sua prostituição. E ele diz: e não se arrependeu. Deus dá tempo. Ele não esquece, ele não joga fora. Ele pacientemente dá tempo ao homem, dizendo: olha, se arrependa, mas ainda dá tempo. E enquanto a vida há esperança, arrepende-te. Mas as consequências daquele que sabe da verdade, sabe do caminho, sabe que Jesus é a saída, é a solução, é a restauração, é a cura, é o milagre, é a porta, é o pão, é a água, mas prefere um poço sujo, lamacento, as consequências virão. Ele diz: eis que porém numa cama, já que ela leva os meus servos para lá, ela vai ficar sobre uma cama, e os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Jesus ainda está dando tempo. Então que nós não possamos flertar com o pecado,
acostumarmos com o pecado. E ele diz: destruirei com morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda, aquele que conhece. É o salmo que eu citei agora, Salmo 139, que conhece mentes, entranhas e corações. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Vocês vão colher o que vocês plantaram, é o que a Bíblia diz. Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem plantar é exatamente aquilo que ele vai colher. Mas eu vos digo, aos gestantes que estão em Tiatira, a todos quanto não têm esta doutrina, porque tem doutrina de Deus e tem doutrina do diabo. Tem doutrina para dar vida e tem doutrina para matar espiritualmente. Ele diz: mas todos que não têm essa doutrina, essa prática, esta regra, e não conhecem, como dizem, as profundezas de Satanás, gente que se diz entendida, sabe, bate no peito e diz: não, eu sei, eu estudei, rapaz, então isso aí não tem problema não. Aí ele diz: aqueles que não comungam com isso, outra carga não vos porei. Mas o que tendes, retende, guarde, segure, até que eu venha. É só mais um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá e não tardará. O que você tem ainda é importante. O que você tem ainda faz a diferença, então segure, é o que Jesus está dizendo. Mas o que tendes, retende, eu guardo até que eu venha. Guarda a fé, guarda as obras, a paciência, a perseverança, guarde até que eu venha. E aí ele diz: ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá. Isso é promessa futura. E serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha o que ele está dizendo aqui: se você vencer, se você reter as virtudes que você tem até que eu venha, você terá esta autoridade. Não precisamos fazer concessões, não precisamos nos ajustar ao mundo, nos moldar ao mundo, porque Deus tem bênçãos sem par, grandiosas, aquilo que a gente nem pensou, nem imaginou. Ele tem abundantemente mais para aqueles que dizem não ao pecado. Não há coisas que aparentemente parecem não fazer mal, mas fazem. Deus tem muito mais para aqueles que perseveram e retém ainda a sua comunhão com Deus. Vale a pena. Se você quebrou esta comunhão, se você se afastou, se você fez concessões, se você está sofrendo as consequências desses atos, Jesus está dizendo: ainda dá tempo. Arrepende-te. Como ele disse a Éfeso: volte ao primeiro amor, às primeiras práticas. Ainda dá tempo, porque sempre ele disse: não virei a ti. E aquele que ama é aquele que é o justo juiz também. Amém, amém